Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus grande e maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Saúde a Madre Igreja com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos para nós abrirmos nossa Bíblia no Salmo de número 103 mais uma vez. Vamos rever alguns versos. O irmão pode ficar sentado mesmo. Vamos meditar um pouquinho na palavra juntos aqui nesta noite. Vamos ler, vou ler aqui, os irmãos acompanham, vou ler do verso 12 até o 20. Amém? A gente ganha tempo. Diz assim a palavra do Senhor: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o... Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra de que somos... Porque o homem... São seus dias como a erva, como a flor do campo, assim, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o... E a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, sobre os que se lembram dos seus mandamentos para... os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpri as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que Deus grande é esse, irmãos, que olha para o ser humano como eu, miserável, pecador, todo sujo, e tem misericórdia. Que Deus grande é esse, irmãos, que tem olhado para a humanidade, para os traficantes, para os estupradores, para os que estão invadindo creches, matando crianças. Que Deus grande é esse, que olha para esses homens e mulheres ruins com misericórdia. E uma misericórdia que é de eternidade em eternidade. Né? Que Deus grande é esse, que até os dias de hoje, nós mesmo depois de crente, quando pecamos, não somos fulminados, mas ao contrário, Ele estende a sua mão para nós e fala: vem de novo, Luciano, eu vou te dar mais uma oportunidade. Vem de novo, Luciano, eu vou te dar mais uma oportunidade. Vem de novo. E quantas vezes assim já aconteceu? Para nós hoje, no dia de hoje. Só, irmãos, que dentro desses textos e alguns outros que nós vamos ver aqui, nós vamos compreender que essa misericórdia tem dia e hora para acabar. Que essa misericórdia que nós vivemos hoje, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, que são as causas de nós não sermos consumidos, tem dia e hora para acabar. É porque muitos de nós não estamos vindo aos cultos de terça-feira. Se viéssemos ao culto de terça-feira, estaríamos cientes das coisas que estão para acontecer. Estaríamos cientes das coisas que já estão acontecendo e nós não estamos vendo. A gente só vê quando acontece conosco, só vê quando acontece com o filho da gente. Enquanto está acontecendo com o filho do vizinho, para nós cristãos está tudo bem, está tudo certo. Está na hora, irmão, da gente acordar. Estamos na última volta do ponteiro. Os acontecimentos já mostram isso. Vocês não se incomodam? E o que eu vou falar aqui é de minha responsabilidade, está sendo filmado. Mas vocês não se incomodam não de ser presidido por um homem que estava preso? Vocês não acham isso estranho? Vocês não acham isso uma coisa de te deixar inquieto? Né? Aquela sede de justiça. Você acha que está todo mundo quieto por quê, irmãos? Você acha que o Papa Francisco é o Papa? Vocês pesquisaram essas coisas? Vocês pesquisam essas coisas? Vocês acreditam que... homens do exterior estavam se envolvendo nas eleições do Brasil para quê? Qual a intenção deles? Isso não mexe com o coração de vocês? Isso não sacode vocês, não? Quando a gente lê a Bíblia e a gente vai ver Paulo escrevendo para
para Timóteo que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos. Será que a gente não desperta nessa hora? Mesmo sendo fraco, mesmo sendo pó, mesmo tendo a vida curta, mesmo sendo pessoas pecadoras, miseráveis, mas a gente tem a palavra que Deus nos deixou para que a gente esteja atento às coisas que estão acontecendo segundo a volta dele. Está próximo, não falta acontecer mais nada. E eu estava pensando hoje, num versículo que está lá numa das igrejas de Apocalipse, que Jesus vai escrever assim, ó, dei tempo para que se arrependesse. Eu dei tempo para que se arrependesse, só que eu me lembrei de outro texto lá atrás, quando Deus vai reduzir o tempo de vida do ser humano, que era de 900 anos, ele vai reduzir para 120, e Deus vai dizer assim, eu vou reduzir esse tempo porque eu não aguento mais, eu não suporto mais a maldade do homem, então eu vou reduzir esse tempo para que ele me aborreça menos, porque quanto mais o homem vive, mais ele me aborrece. E aí Deus vai reduzir. E quanto mais tempo Deus está dando para a igreja, mais a igreja está se envolvendo com as coisas do mundo. Quanto mais tempo nós estamos tendo nessa terra, mais envolvido com as coisas do mundo a gente vai ficando. E a gente não acorda para as coisas que estão acontecendo. As misericórdias do Senhor são de eternidade a eternidade, mas para aqueles que o temem. Não é para todos, é para aqueles que o temem. Jesus ele vai contar uma parábola, a do semeador, e no meio dessa parábola ele vai explicar para os discípulos por que ele estava contando a parábola. Ele fala assim, eu conto em parábolas para que o coração desse povo é um coração duro. É para que eles não entendam mesmo. Porque eles não entendam mesmo. Mas vocês, eu vou esclarecer o que está acontecendo. Só que isso tem um problema, irmãos. Quanto mais a gente sabe, mais a gente corre um risco de chegar naquele grande dia quando se abrirem os livros e nós sermos julgados segundo aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente já ouviu, aquilo que a gente já leu e não praticou. Quando os livros forem abertos, não vai ter mais advogado de defesa. Quando todos aqueles livros forem abertos e... Um exemplo aqui, tá, irmão? Que eu não vou estar nesse dia lá não, em nome de Jesus. Luciano, você pregou a palavra, você ensinou a palavra, você ouviu a palavra. Eu falei contigo através de louvores, eu falei contigo através de profetas, eu falei contigo através da palavra, eu falei contigo através do seu pastor, eu falei contigo assim, assim, assim. Quantos louvores nós já ouvimos, irmãos? Quantas vezes Deus já falou com nós através de louvores? Quantas vezes Deus já falou com nós através da sua palavra, através de profetas, através de coisas do cotidiano, através de pássaros, através de montanhas, através de tempestades? Quantas vezes? Naquele grande dia, quando se abrirem os livros, tudo será mostrado. Olha as oportunidades, olha as misericórdias que eu te dei, Luciano, e você não aproveitou. Dentro dessa parábola, era um semeador, e ele vai sair a semear. São 4 tipos de terras, né? Jesus vai ser bem claro, são 4 tipos de terras, mas a semente era a mesma. Mas eu vou me ater aqui a uma semente que realmente é o que está acontecendo nos nossos dias de hoje. É a raiz da falta de temor. Essa semente que foi semeada num terreno espinhoso é a raiz da falta de temor no nosso povo hoje. Por quê? Jesus vai explicar essa parábola e esse texto, esse versículo que fala da semente que foi lançada numa terra com espinheiros, ele vai falar que esses espinheiros são os desejos do ser humano, as vontades do ser humano por riquezas, por embaraço com as coisas desse mundo e com as intenções do ser humano de se agarrar cada vez mais a esse mundo. Está lá no capítulo 13 de Mateus, no versículo 20, se eu não me engano. Porém, o que foi semeado em pedregais, o 20 não, o 21, né? Em pedregais, e é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas o que não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado em espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, irmãos, qual o problema que nós estamos enfrentando hoje? Principalmente nós, da Assembleia de Deus? A falta de temor. E de onde que vem essa falta de temor, irmãos? É pelo desejo das coisas desse mundo. Porque a gente deixa as coisas de Deus de lado para conquistar as coisas do mundo. A gente vai deixar de conquistar as coisas do mundo? Não, irmão. A gente precisa trabalhar, pagar as nossas contas. Mas primeiro são as coisas de Deus. Jesus vai dizer lá em Mateus 6,33,
né, do 12 em diante, não ajunteis tesouro nessa terra, onde a traça e a ferrugem consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouro no céu. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então as coisas desse mundo têm atrapalhado a gente, irmãos. E se falando da época que estamos vivendo, é uma época em que o certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo, às claras, sem máscara, sem muita precisar inventar muita história, eles falam é isso mesmo, acabou, e a gente tem que engolir. Não temos mais tanto espaço como tínhamos antigamente para evangelizar. Eles estão querendo nos sufocar de tudo quanto é maneira. Semana passada foi votada uma lei de fake news, mas estava imbuída aí também junto aí para proibir a evangelização nas redes sociais, porque a gente não ia poder mais escrever qualquer coisa. Estão querendo reescrever a Bíblia. Tem pastores querendo reescrever a Bíblia, que fala que o homossexualismo não é pecado, que o homossexual vai para o céu. E a palavra de Deus diz que não vai para o inferno. Então a gente precisa estar atento, irmãos, aos acontecimentos atuais. Em vez de a gente estar atento às coisas que estão acontecendo, nós estamos indo atrás dos acontecimentos, querendo também ficar rico, querendo também as riquezas desse mundo, querendo buscar os tesouros dessa terra a qualquer preço. Nem que a gente tenha que mentir, irmãos, nem que a gente tenha que adulterar, nem que a gente tenha que fazer qualquer coisa, a gente passa por cima de tudo, porque a nossa ambição é mais forte do que qualquer coisa. Irmãos, como que um Deus desse tão grande, que resgata um homem do lamaçal do pecado, não vai cuidar dele depois, irmãos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, ou estas coisas serão acrescentadas. Que estas coisas? Comida, bebida, roupa, sandálias. Então a gente precisa estar atento, irmãos, às coisas que estão acontecendo. Não é mais tempo da gente estar brincando de ser crente. Não é mais tempo da gente estar brincando de igreja. Vir à igreja passou a ser uma rotina, uma liturgia, irmão. Vir à igreja para nós hoje é um privilégio da gente ter acordado e não ter sido consumido pela ira do Senhor ainda. Porque a ira está para ser derramada sobre essa terra e a igreja está dormindo. A pandemia veio, a igreja continuou dormindo mais ainda. Eu lembro do povo, irmãos, que foi para o cativo. 70 anos na Babilônia. Quando esse povo volta, eles não falavam nem a língua deles mais. Eles se perderam totalmente. A igreja está no mesmo rumo. A igreja parece que está 70 anos na Babilônia, porque não fala mais o linguajar de crente. Como o irmão falou aqui, a gente não fala mais um linguajar de crente. O nosso linguajar está parecido com o mundo. O nosso linguajar está igual ao da igreja de Laodiceia, que era morna. E por ser morna vai ser vomitada naquele grande dia. Não se engane, irmãos. Deus é amor, mas é fogo consumidor. E a ira dele está para ser derramada nessa terra a qualquer momento. Só está esperando a igreja ser arrebatada. Mas a igreja está dormindo, a igreja não anuncia, a Jennifer falou comigo hoje, Luciano, quanto tempo eu não falo de Jesus para ninguém? Isso tem que incomodar a gente, irmãos, isso tem que sacudir a gente precisa lembrar de que Jesus vem buscar a tua igreja, e que o juízo dele virá sobre essa terra. O povo volta do cativeiro, e aí o que vai acontecer? Vão, reconstruir o muro, vão fazer um montão de coisas maravilhosas, só que chega um tempo que eles param. Zorobabel, o governador, e Josué, o sacerdote, param. Vão cuidar de quê? Do seu próprio umbigo. Vão cuidar das suas próprias coisas. Aí Deus olha lá do céu e falou, eu levantei esses homens para isso não. Eu não levantei a igreja para ficar dessa maneira não, de qualquer jeito não, vivendo como o povo dessa terra. Não, a igreja é diferente, irmão. A igreja é sal da terra e luz do mundo. A igreja não pode estar de qualquer maneira. A igreja se veste igual a igreja fala como igreja, a igreja brilha como igreja. A igreja não pode, irmãos, estar igual ao mundo. Nós somos diferentes. O irmão falou, eu sou diferente. Nós somos diferentes, não é porque somos melhores. Somos diferentes porque o Espírito Santo habita em nós. Aí esses homens estavam vivendo de qualquer maneira. Fazendo as suas coisas. Aí Deus fala assim, Ageu, vai lá falar com esse povo. Está lá no capítulo 1. Fala com esse povo. Fala para eles o seguinte, eles estão trabalhando, mas está faltando coisa para eles comer. Estão trabalhando muito. Eles acordam 5 horas da manhã e vai dormir 10 horas da noite todo dia. E está com um cartão de crédito todo enrolado, está cheio de dívida. Esses homens, eles plantam demais e colhem pouco. Bota muita semente, mas colhe pouco. E quando colhe, bota num saco furado. Não dá para nada. Eles se vestem, mas continuam sentindo frio. Eles se calçam, mas como se estivessem andando descalço. Então, você fala para eles que isso tudo está acontecendo por quê?
Porque eles deixaram a construção do templo de lado e foram construir suas próprias casas. Só que aqui nesse caso, irmãos, tem um diferencial. Qual é o diferencial? Vamos dar uma olhadinha lá para a gente ver. O capítulo 1 de Ageu, quando Ageu fala tudo isso para eles, aí a palavra do Senhor vai dizer lá no versículo 12 assim, ó, então ouviu Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, tinha enviado. O diferencial está aqui, irmãos, depois desse ponto e vírgula. Ó. E temeu o povo diante do Senhor. Esse é o diferencial. É isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas de hoje em diante. Essa palavra que pode fazer a diferença na nossa vida daqui em diante. Esquece tudo que ficou para trás. Esquece todas as obras que fizemos até aqui. Daqui para frente, nós precisamos estar enquadrado aqui. Porque se nós não estivermos enquadrados aqui, o que está por vir ainda na igreja vai levar muitos para o inferno. Infelizmente. Vai levar muitos de nós para o inferno. Porque o desejo pelas coisas desse mundo, que é a raiz da falta de temor, está levando muitos já para o inferno. Como eu disse, pastores querem reescrever a Bíblia, tirar texto, botar texto, e eles nem estão tirando, eles estão fazendo uma exegese meia doida e querendo explicar no grego, no hebraico, no aramaico, não sei aonde, mas como a gente lê a palavra de Gênesis e Apocalipse, a gente sabe que é tudo mentira. A gente sabe que Deus é o mesmo lá de Gênesis, é o mesmo de Apocalipse, é o mesmo de Mateus, é o mesmo Deus. E aí, quando o povo ouve essa palavra do profeta, vai dizer assim, ó, e temeu o povo diante do Senhor. Fez toda a diferença. A gente pode ter vivido até aqui totalmente errado, irmão. A gente pode ter vivido até aqui, nesse momento aqui agora, domingo, 8h38 da noite, totalmente errado. Mas se daqui para frente, quando a gente ouvir a palavra do Senhor, nós temermos, aí o negócio vai ser diferente. Pode ser que isso esteja acontecendo já no nosso meio. Pode ser que não. Pode ser que você já esteja firme. Amém. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas se você não está firme, está na hora agora. É agora. Não deixa passar mais tempo não. Sabe por quê? Porque está chegando a hora, irmãos. Está chegando a hora, irmãos. O sistema colocou um papa, o sistema colocou um presidente na nossa nação, o sistema tem tirado reis e colocado reis, o sistema tem tirado o papa e colocado papa. Vocês não estão vendo porque não querem, ou então não estão querendo ver. É só abrir, atentar, ver os olhos, olha para Israel, olha para o mundo, vê o que está acontecendo. E você vai ter certeza de que a palavra está se cumprindo e Jesus está voltando. Então, quando esse povo teme, olha que coisa maravilhosa que acontece. O povo estava todo errado, irmão. Já tinha passado 70 anos dentro da cativeiro, já tinha, de todas as durezas de coração dele, voltaram e depois casaram com mulheres estrangeiras de novo. Aí veio o profeta, mandou eles dispensar as mulheres e pararam de construir o templo. Agora olha o que vai acontecer depois que eles ouviram a voz do Senhor e temeram. Então Ageu, o embaixador do Senhor, versículo 13, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Aleluia. Então, irmãos, quando nós ouvimos um louvor, Deus fala. Quando nós ouvimos a palavra, Deus fala. Quando ouvimos um profeta, Deus fala. Quando vemos um pássaro, o que Deus está falando, Deus fala. Olhamos para a montanha, Deus fala. A tempestade, Deus fala. Se nós ouvirmos e temermos, o Senhor levantará o nosso espírito e nos dará força para a gente continuar. Porque o que está para vir por aí são coisas terríveis. São coisas que nós não conseguimos nem imaginar. A igreja não vai passar, mas o princípio das dores nós vamos passar. Precisamos estar preparados, irmãos. Se nossa casa estiver construída na areia, no primeiro vento a gente vai embora. Então, quando a gente troca as coisas de Deus pelos desejos de riqueza dessa terra, pelas cobiças, pelas coisas desse mundo, nós estamos correndo risco, irmãos. De quê? De perder o temor. Quando se perde o temor, irmão, é igual lepra. Tu não sente mais nada.
Não queira perder o temor. Quando alguém perde o temor do Senhor, faz igual Saul fez. Vai lá oferecer sacrifício, não espera o profeta, não tem mais aquele respeito. Entendeu? Agora, quando alguém tem temor, mesmo que peque e ouve a palavra do Senhor, fala: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Tira de mim tudo, pode arrancar tudo, trono, coroa, cetro, pode arrancar tudo, me bota lá de trás da ovelha malhada de novo. Mas não tire de mim a tua presença. Quando se tem temor, irmão. Quando não tem temor, a gente quer ficar no poder a qualquer custo. A gente quer conquistar aquilo ali de qualquer maneira. Mas com temor não, irmão. Com temor a gente abre mão, espera no Senhor, né? Espera as coisas de Deus, continua trabalhando de sol a sol. Deus vai te dar estratégias novas, Deus vai te dar instruções novas. Aguarda no Senhor e faz a tua parte. Acorda cedo, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer aquilo que está no teu coração. Mas não passe à frente de Deus em nada. Deus está em primeiro lugar. Porque quando a gente passa à frente do Senhor, a gente corre um sério risco. Então, irmãos, chegamos num ponto da igreja crucial. É um ponto que não temos mais tempo de ficar vindo atrás de milagre, não, irmãos. Até porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele já fez o que tinha que fazer. Tem enfermidade que é para a honra e glória do nome do Senhor. Tem enfermidade que não vai ser curada. E ponto final. E aí? Agindo Deus, quem impedirá? Tem enfermidade que vai ser curada. Nós cremos e vamos continuar orando, né? Porque nós somos um povo de fé. Vamos continuar batendo na porta até Deus curar. Até Deus abrir uma porta de emprego. Até Deus fazer. Mas, irmãos, a gente precisa estar atento. Precisa estar atento. Quer ver outra coisa? Paulo vai escrever a Timóteo e vai dizer assim, ó: nos últimos dias virão tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestre. Segundo o quê? Segundo os seus desejos. É o que está acontecendo, irmãos. As igrejas estão lotadas de pessoas que querem fazer aquilo ali e acabou. A Bíblia não confronta mais, a palavra não confronta, não se fala mais das coisas que tem que se falar. Se nós entrarmos nessas, irmãos, nessa situação de conforto, nós estamos caminhando a passos largos para o inferno. Não se engane. Não se engane, irmãos. O dia do juízo tem hora e data marcada, irmãos. Um grande trono branco se erguerá, e ele que já está sentado nesse trono branco, como nós lemos aqui no Salmo 103, que ele está sentado, né, num grande trono, ele vai julgar cada um segundo as suas oportunidades que tiveram de se reconciliar com Ele através de Cristo Jesus. Será, irmãos, que nós vamos perder essa oportunidade da graça de estar com o Senhor para sempre nos ares? Será que vale a pena a gente viver uma vida de qualquer maneira? Será que não vale a pena a gente renunciar a nós mesmos mais um pouquinho de tempo? Até porque o Salmo 103 vai dizer que a nossa vida é como a erva do campo, que nasce e logo se vai. Quanto tempo mais nós vamos viver, irmãos? Acha que nós vamos viver aqui nessa terra para sempre? Tem dia e hora certinho para a gente ir embora daqui. Se não for o arrebatamento, a gente vai de morte. Não tem jeito, vai chegar para todo mundo. Se há uma sentença irrevogável na Bíblia, é essa. Ao homem está determinado morrer somente uma vez. E depois, segue-se o juízo. Aprendi com o presbítero Eduardo. Irmãos, a gente só tem uma chance de acertar o alvo. É uma chance só. E a gente está errando. E as misericórdias do Senhor estão sobre a nossa vida, e a gente errando. Só que tem um dia, irmãos, que essas misericórdias vão cessar. Eu falo por mim, irmãos. Quando eu deixo de vir à igreja, o negócio para mim já complica. Se eu deixar de ler a palavra um dia, o velho homem, né, o Simei, já começa a aparecer. Eu aprendi aqui com o pastor Eduardo, pastor Carlos Costa. Quem é Simei? Simei foi um homem, quando Davi estava fugindo de Absalão, ele começa a amaldiçoar Davi. Davi taca pedra e tal, os soldados Davi vão matar. Ele falou, não vou matar ninguém não. Davi triste, né, foi embora. Quando Davi volta, Simei estava lá, de novo. Agora Davi volta como rei, aí Simei está lá. Ele falou, não, tu não vai morrer não. Não vai morrer mais ninguém em Israel, chega de morte. Só que quando Davi vai passar o trono para Salomão, vai falar assim, Salomão, cuidado com esse homem aí, esse homem é perigoso, hein? Eu não matei ele não, mas tu abre o teu olho com esse homem aí, que esse homem é falso e é covarde. Abre o teu olho com ele. Aí Salomão, Simei, é o seguinte, meu pai falou isso, eu não vou te matar não. Tu vai ficar aqui em Israel, constrói uma casa para você aí. O dia que você sair de Israel, tu vai morrer.
Simei ficou lá durante anos e anos e anos e anos e anos. Daqui a pouco uma ovelha, a criação dele fugiu para fora de Jerusalém, ele foi atrás dessa criação. Ele foi atrás dessa criação. Salomão soube, chamou ele, e pensou que Salomão tinha esquecido, 20 anos depois. Salomão falou, rapaz, não falei para você que não era para tu ter ido? Mata, morreu. Então o Simei é isso, irmão. É o velho homem querendo voltar a todo custo. É aquela luta do velho homem querendo aparecer, querendo ir atrás das coisas do mundo. Perdeu, vai atrás, vai buscar, vai morrer. Se for atrás das coisas do mundo, vai morrer. Jesus falou, aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganha lá. E aquele que ganhar a sua vida, perder lá. Então não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Não. Eu gostaria muito de dizer para os irmãos aqui que teria um meio termo para a gente ser salvo. Eu, por mim mesmo, gostaria muito que tivesse um meio termo para a gente ser salvo. Não tem meio termo. Ou nós vamos ser salvos ou não. Ou é salvo ou é inferno. Porque ao inferno já estávamos condenados. Não é isso? Nós já estávamos condenados ao inferno. E as misericórdias do Senhor, como lemos, fez com que o homem fosse expulso do Éden, não como castigo, mas como misericórdia. Vou dar ele mais 120 anos, que era 900, caiu para 120. Agora, se passar de 70 em enfado e canseira, vou dar ao Luciano aí 70 anos de vida para ele ver se ele se ajeita, se ele se acerta. É o tempo que nós temos, irmão, de acertar o alvo. Se não, morremos antes, porque pode ser que eu saia daqui com 46 anos, tropece ali e morra. Acabou para mim, irmão, não tem mais jeito. Se foi salvo, foi salvo. Se não foi, vai ressuscitar naquele grande dia, diante de um juiz do trono branco, e os livros serão abertos. E aí eu vou falar assim, Senhor, mas eu preguei aquele dia na igreja, eu ensinei, eu falei sobre o arrebatamento, eu era um fervenho defensor do arrebatamento antes da grande tribulação, como é que o Senhor vai me lançar para o inferno? Ele vai olhar e vai dizer assim, apartai-vos de mim, que eu nunca te conheci, Luciano. Nunca vos conheci. Pensa, irmão. Já pensou nisso? A gente já pensou nisso? Para querer ir atrás das coisas desse mundo? Então eu quero deixar essa mensagem para a igreja. Não é hora, irmãos, da gente estar mais brincando de igreja. Não é hora da gente estar mais nos mesmos erros do passado. Daqui para frente vamos acertar o alvo. Daqui para frente eu falo por mim, e a palavra que eu prego não é uma palavra para vocês, é para mim. Daqui para frente eu preciso acertar mais o alvo, deixar de errar, eu preciso acertar mais, eu preciso ser mais crente, eu preciso falar mais como crente, eu preciso anunciar mais que Jesus está voltando, eu preciso dizer para o mundo que é um grande juízo vindo para esse mundo, para sacudir essa terra, e coisas terríveis estão acontecendo. Mas vem terça-feira que você vai descobrir mais sobre essas coisas terríveis que estão para acontecer. E a igreja está como? Dormindo. Brincando de igreja. Vou quarta-feira porque é o meu milagre. Eu vou lá porque é o meu milagre. Eu vou lá que Deus falou para Moisés assim, ó, eu sou o quê? O que você precisar eu sou, pode ir. Mas Moisés tinha uma missão. A gente quer que Deus seja na nossa vida, mas a gente não quer ser o que Deus quer que a gente seja. A gente não quer ser sal da terra. A gente não quer ser luz do mundo. Muitos têm até vergonha de ser cristão. Muitos têm até vergonha de dizer, eu sou crente. Eu sou da Assembleia de Deus. Sou assembleano, pré-tribulacionista, vou ser arrebatado com a igreja a qualquer momento. E conserte as tuas veredas, porque senão tu vai ficar. E se tu ficar, tu vai aceitar a marca da besta e vai para o inferno. Porque você não vai recusar. Eu que sou crente, que tenho o Espírito Santo, se eu ficar, está arriscado eu aceitar essa marca da besta? Porque o negócio vai estar estreito. Então eu só tenho uma chance, irmão. É o arrebatamento da igreja, é a minha chance. Porque eu sou medroso, então eu vou agarrar essa oportunidade agora com tudo. Mesmo sendo pecador, mesmo sendo miserável, mesmo sendo pó, eu continuo me rendendo aos pés do Senhor. Eu continuo reconhecendo que eu sou fraco, pobre, miserável e que dependo dele todos os dias. É isso, irmão, não tem mistério. Não tem mistério. A diferença é que a falta de temor está tirando essas coisas para longe. E a gente com falta de temor, a gente é um perigo. A gente faz qualquer coisa, a gente vive qualquer coisa, fala qualquer coisa, a gente publica qualquer coisa, a gente veste qualquer coisa. Então a gente precisa, irmão, temos o Espírito Santo. Na reconstrução do templo, esse templo lá de Zorobabel, esse templo, ele não é uma tipologia da igreja. Parece muito, né? O templo de Israel com a igreja, mas não é. O templo de Israel, o tabernáculo, é uma tipologia da casa do Espírito Santo, de nós. Dessa construção. Quando nós deixamos essa construção de lado para construir as nossas coisas, estamos passando perigo. Quando deixamos esse templo aqui de lado, a construção desse templo. Como é que constrói esse templo, irmãos? Como é que a gente constrói esse templo, que é a morada do Espírito Santo? Uma vez que o Espírito Santo está habitando aqui, como é que a gente constrói? Ou como é que a gente preserva esse templo?
Oração, jejum, palavra e igreja. Não tem milagre não, irmãos. É esforço nosso. Oração, jejum, palavra e igreja. Comunhão com os santos. Comunhão com os santos, estar na igreja. Eu falo para o povo da live, né? O povo que está aqui perto. Não deixa de vir à igreja. Nosso irmão Tião passou por um problema, ficou um tempo sem vir à igreja. Está lá o Flávio também, ficou um tempo sem vir à igreja. Só quem fica um tempo sem vir à igreja sabe a falta que a igreja faz, irmão. Faz uma falta terrível. No período da pandemia que a gente ficou em casa, é uma falta terrível. Falei, Senhor, não deixa eu desviar dos teus caminhos, Senhor, pelo amor do Senhor. Não deixa eu desviar, porque eu sei o que as coisas que estão para acontecer, eu sei o que vai acontecer com essa humanidade. Eu não quero desviar dos teus caminhos, eu quero continuar. Me dê uma igreja, uma igreja. E Deus nos abençoou, deu uma igreja, um pastor maravilhoso, um povo maravilhoso. E nós estamos aqui hoje, e eu compartilhando essa palavra com os irmãos, para quê? Para que nós venhamos acordar, irmão. Quem está acordado, continua com o olho aberto, não dorme não. Não dorme nessa última hora não, porque é agora que a última trombeta vai soar e a gente vai subir. E quem está mais ou menos, é hora de acordar, irmão. É hora de acordar, vai para o joelho. Quando o desejo vem, vai para o joelho. Quando as vontades do mundo, da riqueza, vai para o joelho. Vai para o joelho, é no joelho que a gente vai ganhar. Vai ganhar quem? De nós mesmos. Existem duas recomendações dessa luta espiritual que nós vivemos, né? Uma, Paulo vai escrever a Timóteo: fugir do desejo da mocidade. Fugir, é para fugir. Da gente mesmo não tem como a gente ganhar. Então a gente foge para onde? Para os pés de Jesus. Senhor, o Cimei está querendo me ganhar. O Cimei está querendo me ganhar, está querendo dominar a minha mente. É o Cimei, eu mesmo, não é o diabo não. Sou eu mesmo, o Cimei sou eu mesmo. Está querendo ir lá atrás daquelas ovelhas lá. E não deixa não, Senhor. Se ele sair de Jerusalém, ele vai morrer. E aí Cimei fica em Jerusalém. E a outra guerra espiritual contra o diabo? Aí é o pastor Tiago que vai escrever a igreja de Jerusalém, vai dizer assim, ó: sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir é o que aí? É briga. Resistir é luta, é briga. É enfrentar mesmo, enfrentar. Como o irmão enfrentou lá um demônio lá, enfrentar. Mas para enfrentar a gente tem que estar acordado. Dormindo não dá para enfrentar não, irmão. Se estiver dormindo, não enfrenta não, que é problema. Agora, acordado, nós vamos enfrentar. Pelo nosso poder não, pelo poder que há no nome de Jesus. No poder que há no nome de Jesus, a gente vai vencer. Só que a mensagem de Deus para a data de hoje, para nós, é: acorda. Acorda, porque eu estou voltando. Acorda. Noiva, acorda. Ouve a minha palavra e teme, porque eu estou voltando. Sem temor, nós vamos ficar. Amém? Que Deus abençoe suas vidas. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Pastor Carlos sabe que eu não sou um pregador, mas eu transmito aquilo que Deus coloca no meu coração, primeiro para a minha vida, e compartilho sempre com os irmãos. Deus coloca no meu coração: Luciano, acorda. Ouve a minha palavra e teme. Para de mimimi, para de historinha, para de achismo, para de botar defeito nas coisas e desperta que eu estou voltando. Deus falou comigo e eu estou transmitindo para vocês, amém? Então vamos despertar, irmãos. Vamos parar de brincar de ser crente. Vamos parar de querer aparecer, de querer história. Nós somos sal da terra e luz do mundo, mas é a luz do mundo lá fora. Aqui na igreja quem brilha é Jesus. Não é isso? Eu aprendi isso. Sal da terra e luz do mundo é lá fora. Nós temos que brilhar lá fora. E aqui dentro quem brilha é Jesus. Então a gente tem que parar, meu irmão, com muita coisinha, muitas coisas que vêm de longa data, tirando o nosso foco do alvo, que é Cristo. E despertar, irmãos. Despertar para o temor. Errou? Continua, não para não, porque o diabo quer que pare mesmo. Ainda dá tempo. Ainda estamos no tempo das misericórdias. Graças a Deus por isso. Não, hoje mesmo eu já teria sido fulminado. Graças a Deus por isso. Mas é tempo da gente acordar, pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros e avançar, irmão. Avançar para quê? Para conquistar as almas lá, ó, igual o desejo do coração do irmão. Conquistar. Vamos tirar essas pessoas do inferno, irmão. A gente, quando olha uma pessoa, a gente tem que olhar para ela e falar assim: está indo para o inferno. Como é que eu posso compactuar com isso? Não, vamos falar. A gente não vai convencer ninguém de nada. A gente tem que ter uma palavra, a gente tem que falar alguma coisa, irmão. A gente tem que se incomodar. Primeiro com a nossa vida como está. E segundo com a vida dos nossos irmãos. Amém? Eu gostaria de pedir para vocês se colocar de pé. Vamos fazer uma oração pelas nossas vidas, para que a gente possa ter mais temor ao ouvir a palavra do Senhor.
A gente ter mais temor ao ouvir um louvor, a gente ter mais temor dentro da igreja, mais temor fora da igreja, se comportar como um cristão de verdade, não por obrigação, mas por amor, irmãos. Por quê? Olha o Salmo 103, o que vai dizer aqui no começo. Por que eu vou fazer tudo isso? Por que eu quero fazer tudo isso? Porque eu sendo pecador, irmãos, olha o que esse grandioso Deus fez por mim. Bendizei a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendizei a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades, meu irmão. Estávamos indo para o inferno, irmão. João 3,18 diz assim, ó, aquele que crê será salvo, e quem não crê já está condenado. Nós estávamos condenados já. Ele nos tirou da condenação para a vida eterna. Irmãos, não tem como a gente viver de qualquer maneira mais, irmão. Não tem. O ladrão da cruz foi um abençoado, sabia? Que o ladrão da cruz ele foi salvo sem precisar viver uma vida de santidade. Ele foi salvo, não precisou. Mas e nós? Nós estamos aqui. Tem dois motivos que a gente ainda está aqui. Ou porque a gente ainda não se converteu, ou porque a gente ainda precisa resgatar muitas pessoas. Amém? É esses dois motivos, senão a gente já tinha ido embora. Por quê? Deus tem prazer na morte do justo, mas Ele não tem prazer na morte do ímpio. Então eu entendo que se nós estamos aqui, é porque a gente ainda não se converteu, alguém de nós ainda não se converteu, e eu não posso dizer isso, porque só quem sabe isso é Deus, ou nós ainda temos uma grande obra para fazer nessa terra, e é o que eu creio. Nós aqui, a Rua César, temos uma grande obra para fazer nesse bairro, para resgatar essas almas, para pregar a verdade e anunciar que Jesus salva, cura, liberta e batiza. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Pai querido, pela tua palavra. Queremos te agradecer, meu Senhor amado, pelas tuas misericórdias, que ainda assim, Pai querido, o Senhor nos desperta e nos chama, Pai querido, a responsabilidade de vivermos a tua palavra, de vivermos o temor e o tremor na tua presença. Pai amado, continua falando conosco, continua despertando a tua igreja. Dentre nós, Pai querido, levanta atalaias, homens e mulheres, Pai querido, valentes, dispostos a pregar o teu evangelho nesta última hora, Pai querido, que estamos vivendo nesta terra. Abençoa a igreja da Rua César, o pastor Carlos, todos os obreiros da tua casa, cada membro, cada visitante, meu Senhor amado, que o Senhor possa, Pai querido, continuar nos dando unidade neste lugar, que o Senhor possa continuar, Pai querido, nos dando prazer na tua presença nesse lugar, que o Senhor venha levantar aqui, Pai querido, obreiros nesse lugar, e não somente obreiros, mas homens e mulheres com desejo de ganhar alma. Em nome de Jesus, desperta-nos, meu Senhor, para essa última hora. Pai querido, nos ajuda a entender os acontecimentos do mundo, nos abra os nossos olhos espirituais, para que a gente possa entender que o espírito do anticristo está agindo, e está agindo com muita força. Muito obrigado, meu Senhor amado, pelo teu despertar, muito obrigado pela tua palavra. Nos abençoa, continua nos abençoando com a tua presença, porque somos dependentes da tua presença. Sem a tua presença nessa terra, nós vamos errar o alvo. Sem a tua presença, meu Senhor amado, nós não vamos conseguir continuar a guardar a coroa que o Senhor já reservaste para nós. Muito obrigado por tudo. Essa oração que eu te faço